Olá, Love, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Tem uma pessoa fazendo construção aqui do lado, então paciência. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a imprimir o risco no tecido. O risco, eu falo o risco do bordado, certo? O que acontece? Normalmente a gente passa o risco com isso daqui, com uma caneta que sai com calor. A gente imprime o risco, pega o nosso tecido, coloca por cima, mesa de luz e nananana, passa o risco, certo? Só que isso requer um pouco de prática, né? E um pouco ali, né? De experiência. Você realmente precisa conseguir passar um bom risco pro tecido, porque senão seu bordado pode ficar meio torto, pode ficar meio cagado. Vamos colocar assim. E a gente nunca vai conseguir passar exatamente aquilo que está no nosso risco para o tecido se a gente fizer isso à mão, né? Vai precisar de muita prática e nós vamos precisar ser realmente muito boas nisso. E para superar isso, qual que é a opção? Imprimir o risco no tecido, né? E a gente pode fazer isso com qualquer impressora. Eu não estou falando aqui qualquer impressora e você vai imprimir aí na tua casa e colocar a culpa em mim, se alguma coisa acontecer. Riscos podem acontecer, tá? O tecido pode ficar engastalhado, você pode manchar o seu tecido de tinta. Então, assim, coisas ruins podem acontecer, tá bom? Então é um risco, nem sempre todos os riscos que você imprimir vai dar bom, né? Aqui eu vou te passar alguns truquezinhos depois que eu te ensinar como que faz para você não manchar o seu tecido e para você não imprimir o risco, quer dizer, para você imprimir o risco no local certo, porque se sua impressora demora muito para puxar o tecido, ela pode acabar imprimindo o risco na metade da folha, enfim, essas coisas acabam acontecendo. Então, para imprimir o risco no tecido, você vai precisar de algodão cru, tá? Eu nunca imprimi com nenhum outro tecido, creio que só algodão cru mesmo que seja interessante, né? Na verdade, leio misto também deve ser. Na verdade, todos os tecidos, enfim, algodão cru, tá bom? Uma folha adesiva, certo? E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, eu tenho essa aqui, essas folhas aqui, que ela é uma folha meio fosca, mas é adesiva. E tenho esse aqui, que é um papel fotográfico, eu tenho 4 pacotes, porque eu não gosto de imprimir o risco no tecido. Eu odeio, eu detesto. Então nós vamos precisar só disso, tá? De uma folha adesiva A4, de tecido e de tesoura. Ah, esqueci, de fita também, que a gente precisa colar o nosso tecido na folha. E aí você deve estar se perguntando, ok, mas eu vou fazer um bordado de 20 centímetros. Essa folha aqui, ela tem 21,7 ou 0,9 de largura, né? Então, tipo, não vai dar certo. Por isso que a gente dobra o tecido, tá? Nós cortamos maior e a gente dobra o tecido e cola o tecido aqui atrás para que a gente consiga fazer bordados maiores e isso não atrapalhe no nosso acabamento. Terminada a introdução, agora eu vou te mostrar como que eu faço. Então, o papel que eu tô usando de uma forma mais recorrente é esse aqui, ó. Papel gloss, tá? Mas existem outros papéis adesivos, o importante é que seja adesivo. Eu vou pegar um dele aqui. E aí nós vamos tirar essa parte aqui de cima. E vamos deixar só esse adesivo aqui, ó. Tá bom? Vamos colocar ele aqui do lado. Vou esperar a gente. E vamos vir com o tecido. Esse tecido tá todo dobrado. Eu poderia ter passado? Poderia, mas eu esqueci o ferro. Então, eu vou fazer com ele assim mesmo, tá? Mas eu recomendo que você passe, tá bom? Faça como eu digo, mas não faça como eu faço. Quase que não saiu. Daí, loves, eu vou colocar esse papel aqui, ó. E vou colocar o meu tecido por cima. O meu pedaço de tecido, ele tá um pouquinho grande, mas eu vou usar ele mesmo assim, tá? Mas o nosso pedaço de tecido, ele pode ser um pouquinho menor do que esse que tá comigo. E eu vou começar a colocar o tecido em cima do papel. Sempre aqui, ó, passando a mão para não ficar nenhuma parte errada, tá? Então, olha só. Eu não sei se vocês estão vendo, mas já tá aqui em cima, tá?
E olha, mesmo que o meu tecido ele esteja amarrotado, aqui na folha não ficou tão amarrotado assim, tá bom? Agora eu vou cortar aqui, porque ele tá bem grande. Como que nós vamos fazer? Nessas duas partes aqui da folha, nós vamos deixar mais ou menos uns 2 dedos de cada lado, dependendo do tamanho do nosso bordado, tá? Para um bordado de 20 centímetros, 22 centímetros, esse tamanho aqui basta. Mas se o seu bordado tem mais, por exemplo, 25 centímetros, você vai precisar de mais espaço. E se o seu bordado é maior, dependendo de como é esse risco, você não vai conseguir imprimir. Ou você vai conseguir imprimir só uma parte e o resto você faz à mão mesmo com caneta térmica. Agora, essa parte aqui, nós vamos cortar ela bem rente à nossa folha. Vamos cortar o tecido bem rente à folha, na parte de cima e na parte de baixo. Bom, essas bordas aqui, ó, a gente vai usar para um bordado de 20, para um bordado de 22 centímetros. Mas se o seu bordado tem 12, 14, 16, a gente não precisa, porque o risco vai caber aqui e a gente ainda vai ter espaço para fazer o acabamento, tá? Agora nós vamos pegar uma fita crepe para a gente colar isso daqui, ó, para que essa folha fique bem certinha. Se só a fita crepe funciona, eu não sei, mas eu testei com outras fitas e não deu certo. Então, talvez sim. Se tiver excesso, a gente corta. Bom, aquele ali não deu muito certo e eu arranquei. Bom, se o seu tecido tiver um pouquinho esticado demais, como é o caso desse meu aqui, talvez você encontre dificuldades para você deixar bem certinho, mas isso aqui não tem muito problema. Agora o nosso tecido já tá na folha. E agora é só colocar na impressora para imprimir. Coloquei aqui na impressora, ela é a mais barata, tá, da HP. E agora tô só com a folha de tecido aqui e eu vou mandar imprimir. Assim que a impressora começar a puxar a folha, eu já vou dar uma ajudinha levando o tecido para dentro. Eu tive que escurecer um pouco aqui a câmera para vocês conseguirem enxergar o risco aqui, ó. Mas tem um risco. Realmente tem um risco, mas é porque eu deixo ele mais clarinho mesmo, assim como eu falei pra vocês. Agora que você aprendeu como que você imprime o seu risco no tecido, eu vou te passar algumas dicas para que alguns erros não aconteçam, tá? O primeiro erro é manchar o seu risco, né? Na verdade, manchar o tecido com a tinta da impressora. É possível sair, tá? A tinta da impressora, ela sai se você passar um sabãozinho ou alguma coisa milagrosa. Mas para isso não acontecer, é interessante que você não deixe nenhum espacinho ali fora da folha. Se ficar um pouquinho mais alto, principalmente nos cantinhos, pode ser que manche, tá? E assim, se o seu risco ele é de 18, 16 centímetros, se manchar no cantinho, não vai fazer muita diferença para você, né? A gente só não pode manchar ali
a parte que tá o nosso risco. Outra dica importante, eu não recomendo que na hora de você imprimir, você imprima com 100% da transparência do risco. Existe uma ferramenta, o Canva, né, que lá você consegue diminuir a transparência. Então o seu risco ele vai ficar um pouquinho mais claro do que aquele pretão, né, no seu tecido. Eu recomendo que você diminua a transparência, caso tenha aí algum problema, eu acho melhor assim, bordar com ele um pouquinho mais clarinho, tá? Assim não fica tão escuro. E por último, a gente tem o problema de a impressora demorar a puxar o papel e o seu risco ser impresso na metade da folha. Isso já aconteceu comigo e até eu pegar o jeito... eu destruí alguns tecidos aí, tá? E o que eu faço quando isso acontece? Assim que a impressora começa a puxar o papel, eu ajudo ela a puxar. Então, eu ajudo não. Eu empurro o papel como se eu estivesse falando, pega minha filha. Para que isso não aconteça, porque se ela demorar a puxar, ela vai entender que ela está imprimindo risco e aí ao invés do risco ficar aqui no centro, ele vai ficar para cima ou para baixo, enfim. Então essas são as coisas que normalmente acontecem quando a gente imprime o risco no tecido. Eu espero que não aconteça com você, mas se acontecer você já sabe como que resolve. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou e me dá uma sugestão do próximo vídeo do canal. Não se esqueça de curtir e me segue lá no Instagram, tá bom? Beijo!